Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Bleach, tanto o anime quanto o mangá, que por acaso o mangá acabou na semana retrasada, eu acho, lançou seu último capítulo. O anime ele já tinha sido cancelado muito antes, e eu tenho algumas coisas a dizer antes de trazer efetivamente a análise. Bleach, ele tinha sido o primeiro anime em japonês que eu assisti, que eu fui atrás. Então, durante muito tempo, durante esses 15 anos de Bleach, ele sempre teve uma importância pra mim. Eu sempre tive um apego ao anime, ao mangá e tudo mais, e ter visto ele acabar da forma que acabou me entristece bastante, porque eu não gostaria de ter visto ele se enterrar da forma que se enterrou. Eu vou explicar melhor o final, a situação no final depois. Indo pra história, pra vocês que não conhecem, entendam. Nós temos Kurosaki Ichigo, ele tem 15 anos inicialmente, e ele mora com seu pai e as suas duas irmãs. A sua mãe morreu quando ele era mais novo, e as irmãs praticamente bebês, então elas não se lembram muito bem da mãe. E a casa dele, além de ser a casa dele, é uma clínica de atendimento emergencial. O pai dele sendo médico, é claro. E o Ichigo, ele consegue ver gente morta. Ele tem essa habilidade de ver espíritos. Ele vê tanto espíritos bons quanto espíritos maus, os Hollows, por exemplo. Os espíritos bons, eles são identificados por serem normais e terem uma corrente, um pedaço de corrente preso ao peito, representando que eles ainda estão presos, o coração deles ainda está preso ao mundo humano. E os Hollows, os espíritos maus, eles têm formatos monstruosos e eles, além de terem uma máscara, cada máscara de cada Hollow é diferente um da outra, como se fosse uma máscara de osso, como se fosse um pedaço de crânio ou coisa parecida, eles também têm um buraco no peito, eles não têm a corrente, eles têm um buraco, representando de que eles não têm coração. E o Ichigo, ele tendo essa habilidade, os Hollows, eles se sentem de alguma forma atraídos ao Ichigo, e eventualmente os Hollows atacam a casa de Ichigo. A situação é a seguinte, quem tem que lidar com Hollows e os espíritos normais, os espíritos bons, são os Shinigami, que são anjos da morte. Os Shinigami são comuns de algumas crenças japonesas, e inclusive eles são representados de diversas formas em diversos outros animes, então quem já conhece vários animes deve ter visto em algum outro lugar Shinigamis. E aqui os Shinigamis, eles são pessoas normais, pessoas que já morreram, que possuem roupas meio que de samurais e carregam uma Zanpakuto, uma katana, que possui certas habilidades e dois tipos de transformação. A primeira é a Shikai e a segunda é a Bankai. Para você poder liberar a Shikai, você tem que conhecer o nome da sua Zanpakuto, e ela vai ter um tipo de habilidade diferente para cada Shinigami, para cada Zanpakuto diferente. E a Bankai é a segunda evolução que você só libera depois que você aprende o nome da Bankai e tem certo vínculo com a Shikai. E os Shinigamis, eles têm que libertar esses espíritos, mandar os espíritos bons pro mundo dos mortos e matar os Hollows. Nesse ataque que aconteceu à casa de Ichigo, uma Shinigami, a Rukia, que depois se torna um personagem mais importante mais pra frente, aparece e ajuda a derrotar esse Hollow. Ela não consegue derrotar o Hollow, ela acaba ficando ferida, e por causa disso ela transfere os seus poderes a Ichigo, depois que, claro, ela conhece o Ichigo. E nessa o Ichigo ele passa a ser um Shinigami com a sua própria Zanpakuto, e ele consegue derrotar esse Hollow. O problema é, o que a Rukia fez é uma coisa extremamente proibida entre os Shinigamis, porque é basicamente um crime você transformar um humano em um Shinigami. E por causa disso, a Rukia ela é condenada à morte na Sereitei. Para que vocês entendam, a Sereitei é como se fosse a base dos Shinigamis, ela se encontra no mundo dos mortos lá. E eles são divididos em 13 esquadrões. Cada esquadrão tem seu capitão e seu subcapitão. Para que você seja um capitão, você tem que ter a Bankai liberada, ou ser tão poderoso quanto um capitão com uma Bankai liberada. E cada esquadrão desses tem sua função dentro da Sereitei. O primeiro esquadrão controla todos os outros, o segundo ele é de inteligência e espionagem, coisa do tipo. A situação é a seguinte, basicamente essa história, a primeira saga, ela trata dessa situação da Rukia, da condenação da Rukia e o Ichigo indo atrás para tentar salvar e libertar ela. E a primeira saga é basicamente isso, depois vai desenvolver a história para outra saga. O Ichigo depois ele acaba se tornando uma espécie de aliado dos Shinigamis, porque ele se torna muito forte, os Shinigamis reconhecem o poder dele. Falando um pouco do Ichigo, durante praticamente toda a história de Bleach, Ichigo tem uma coisa chamada protagonismo. Ele basicamente sempre vai ser mais forte do que a pessoa mais forte da história, e ele sempre vai ter convenientemente o poder necessário para poder derrotar um inimigo.
o que acaba sendo um pouco ruim. E a situação também de Ichigo, de acordo com que a história vai se desenvolvendo, ele vai perdendo as habilidades dele, ganhando novas o tempo todo. E isso é um pouco chato porque perde a simplicidade um pouco da história. Mas também eu acho que mostra bastante da criatividade do autor, o que é uma coisa boa até. E um problema também, falando do autor, o autor é Tite-Kubo, o problema é que ele não consegue, ele ainda consegue criar uma história boa, mas ele não consegue trazer uma boa história. E na maioria das vezes ela não tem muita linearidade e é muito simples. Tipo, ela não é bem elaborada e também o passado muitas vezes em Bleach não afeta muito o presente, mas ainda assim é uma boa história. O ápice da história de Bleach é na saga dos Arancars, é a melhor saga que tem, é uma saga muito boa. Depois, a partir daí ela começa a descer a ladeira de qualidade e vem pro final. Comentando rápido do final, a situação foi o seguinte. Durante a história do final era uma história muito boa, só que ela foi trazida de uma forma muito ruim, a última saga. E por causa disso foi muito criticada. As batalhas eram muito estendidas, aquele negócio de tipo, você me derrotou, mas essa não é a minha última forma ainda. E isso acontecia direto, as batalhas elas ficavam muito grandes e cansativas. Por causa disso, a história, essa última saga, foi extremamente criticada. E basicamente por causa dessas críticas, o autor decidiu encerrar a história mais cedo do que ele estava planejando. E por causa disso ficou muitas pontas soltas e o final, o último capítulo, foi extremamente desapontador para quem leu, para quem já acompanhava a história de antes. E para mim isso foi extremamente triste porque eu ainda via qualidade em Bleach, eu ainda via muito potencial em Bleach, e ter visto ele acabar do jeito que acabou é triste. Mas ainda assim, Bleach é um mangá que vale muito a pena. O anime nem tanto, porque ele tem muito filler, muitos fillers. Se você não sabe o que é filler, são episódios spin-offs que não afetam a história só pra encher linguiça. Inclusive, acontece de ter fillers em momentos épicos e importantes da história, cortando batalhas importantes no meio pra poder encher linguiça pra depois poder voltar. Isso se torna muito irritante, então se você ainda quiser assistir o anime, procure em um lugar onde te informa quais episódios são fillers e quais não, porque aí você assiste só os episódios que você precisa efetivamente assistir. E o mangá, eu já digo, o mangá vale muito a pena, a história de Bleach é uma história muito boa, então se você quiser ler o mangá, fique à vontade de ler o mangá, eu aconselho. E basicamente é só o que eu tenho pra dizer de Bleach. Se você tem sua própria opinião, se você acha que eu falei alguma coisa de errado ou acha que eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, diga nos comentários. E não se esqueça principalmente de dar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.